de ir para o céu? Não precisa se preocupar com isso. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, a Bíblia, irmãos, é tão linda, né? A Bíblia é como uma princesa, irmão, e a Bíblia ela deve ser tratada com todo carinho. A gente deve estender o tapete vermelho para a Bíblia e tratar dela com pão de ló e com o melhor dos licores, né? Então, trate a Bíblia, a palavra de Deus, com todo o esmero. Tem pessoas, irmãos, que jogam a Bíblia no chão. Tem pessoas que falam que não gostam de teologia e esquecem, irmãos, que foi um teólogo que dividiu o livro, as páginas sagradas, em capítulos. Foi outro teólogo que depois dividiu o livro, os livros em versículos. Outros teólogos, irmãos, separaram as seções bíblicas, né, e colocou o epígrafe aí, e tem muita gente ingrata que fala que não gosta de teologia. Teologia significa estudar Deus. Se a pessoa não gosta de teologia, ela não gosta de estudar Deus. Tem pessoas que falam, eu não gosto de homilética, mas ele faz um sermãozinho, ele faz um esboço de mensagem, ele está praticando homilética. E aí tem pessoas que falam, eu não gosto de hermenêutica, mas quando ele faz uma interpretação do texto, ele está fazendo hermenêutica. Quando ele recebe uma revelação, né, querigmática, olha que palavra difícil, uma revelação momentânea, né, é uma revelação espiritual. Mas quando ele vai para a palavra e ele recebe uma revelação, ele vai buscar algo que não está na superfície do texto, e ele fala assim, olha, Deus me revelou algo específico aqui, ele está praticando exegese. Mas se você falar para ele que ele está fazendo isso, ele xinga você, porque ele não gosta de teologia, sendo que ele está praticando teologia. Quando ele fala que os dons do Espírito Santo são 9, e ele explica os dons do Espírito Santo, ele está aplicando a pneumatologia. Quando ele explica quais são as hierarquias de anjos, ele está explicando angelologia. Quando ele está falando que só Jesus salva, que só Jesus leva para o céu, só Jesus é o mediador entre Deus e o homem, ele está praticando e ensinando a soteriologia. Mas se você falar para ele de teologia, ele diz que não gosta, né? Irmão, não tenhamos esse preconceito. Agora, imagine um pregador, irmão, vir num culto aqui, domingo, e falar, hoje eu vou pregar hermeneuticamente. Pronto, matou a mensagem. Se ele falar assim, hoje eu vou pregar exegeticamente, pronto, matou a mensagem. Se ele for pregar geograficamente, pronto, matou a mensagem. Ele pega todo esse conhecimento e faz como Paulo, leva como se fosse esterco para o bom, substituindo este esterco pelo bom conhecimento de Cristo. E aí Deus entra com a graça, e aí mistura com o conhecimento, e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Muito bem. Então, irmão, a palavra de Deus deve ser zelada, deve ser muito bem cuidado, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, irmãos, nós estudamos nas últimas 2 ou 3 terças-feiras o martírio de Estevão. Muito bem. E agora, irmãos, o martírio de Estevão inaugura uma era de muita perseguição na igreja. O Senhor Jesus havia falado expressamente para os discípulos. No capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, Jesus diz assim, olha, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, quando Deus falar com você, se você tiver uma memória muito fraca, anota o que Deus vai falar com você. Mas, de preferência, irmão, peça ao Espírito Santo, Senhor, o Senhor falou comigo, escreva a tua palavra, me ajude a escrever a tua palavra e a tua promessa na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Pastor, onde o Senhor quer chegar com esta simples exposição? Irmão, tem pessoas que estão aqui nessa noite, que estão passando por lutas, porque se esqueceu de coisas que Deus falou lá no começo da sua vida espiritual. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, olha, lembra-te do que eu falei, e eu não preciso repetir, porque a minha palavra, ela permanece a mesma.
Glória ao nome do Senhor. Quando Deus mandou Jonas para Nínive, irmão, e Jonas desviou-se para Tarsis, Deus permitiu que o grande peixe, a baleia, engolisse Jonas, e ele passasse, irmãos, 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E ele comparou aquela experiência com o estar no inferno. Ele fala no capítulo 2 do seu livro que as algas se enrolaram pela sua cabeça, e ele viu os ferrolhos e os fundamentos da terra. Mas ele diz que em determinado momento, no ventre da baleia, a sua oração entrou à presença do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele entendeu o propósito de Deus, o peixe lançou na praia. E Deus, irmãos, não repetiu a mensagem para Jonas. Deus falou para ele: Jonas, vai para Nínive e fala a mesma palavra que eu te falei, rapaz. Eu não vou repetir, não. É você que tem que se lembrar. Nessa noite, irmão, Deus não vai repetir, não. É você que tem que estar alinhado com o que o Espírito está ministrando e já ministrou na tua vida. Traz à memória o que Deus já te falou e põe em prática, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Então, irmãos, parece que a igreja esqueceu de que era para sair de Jerusalém para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e foi ficando ali. E quando vem a perseguição, irmão, o povo se dispersa. Glória a Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Irmãos, não se assustem se a igreja começar a receber perseguição por pregar o evangelho genuíno e pleno. Não podemos ficar preocupados com isso. Muito pelo contrário, é para nós alegrarmos e exultarmos, porque a Bíblia nos diz assim: se pelo amor do Evangelho, se por amor de Cristo sois vituperados, não desanime, mas dê glória a Deus nessa parte. Palavras do apóstolo São Pedro, glória a Deus. Mas não, a igreja, quando ela começa a ser perseguida por causa de política, por causa de político A, político B, ela deixou de receber a perseguição correta. Quando ela começa, irmãos, a receber perseguição porque se levanta contra ideologia A e ideologia B, ela está lutando com armas carnais. Mas se a igreja se posicionar e ela falar assim: eu vou pregar o evangelho salvífico, que é característica da Assembleia de Deus, os pilares da Assembleia de Deus, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, e alguém resolver perseguir a igreja, tenha calma, descanse em Deus, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a igreja, irmão, começa a receber uma perseguição. Tem coisas, irmãos, não tem um ditado aí fora que diz assim: olha, tem males que vem para bem. Quem já ouviu esse ditado, irmão? Todo mundo praticamente já ouviu esse ditado. Todo mundo. E o salmista, no Salmo 119, me foge agora qual é o verso, ele fala: foi bom eu ter sido afligido, porque antes de andar de ser afligido, eu andava errado. Tem crente que não erra, né? Tem crente que não erra. Mas uma coisa boa é quando a gente lembra que a gente erra. Ô glória! Coisa boa, irmãos, é saber que a gente erra. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A gente não errei. Tem pessoas que falam assim: eu não errei, eu me equivoquei. É a mesma coisa. Não vem com essa conversa, não. É erro. Glória a Deus. Então, irmão, tem coisas que vêm para nós que parece que vem para nos matar. É ou não é verdade? Pronto, essa luta agora vai acabar comigo, e agora? Aleluia. Mas, irmão, você não sabe, minha irmã, você não sabe que as lutas passadas criou um calo espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 5 fala assim: olha, glória a Deus. Capítulo 5 diz assim: pela graça sois salvos. Glória a Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos, pois, paz com Deus. E aí no capítulo, no versículo 2 fala assim: olha, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência. Pronto, a experiência é um calo, que eu acabei de falar, irmão. É um calo. E aí você está no meio de um temporal e fala: puxa vida, essa luta é inédita.
É sim, mas o carro que você adquiriu com a luta anterior é o suficiente para você aguentar mais um pouquinho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, tem coisas que vêm, parece que vai esbagaçar com a gente. Glória a Deus. Mas tenha calma, respira, conta até 10, canta o hino, glória ao nome do Senhor, e vai te alegrando, porque a vitória chega quando você menos esperar. Glória ao nome de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, tem coisas que vêm e a gente fala, agora acabou com a igreja. Estava tão bonitinha a igreja. A igreja cheia, irmão, numa pregação 3.000, na outra pregação 5.000. Milagre para lá, milagre para cá, mentiu com o Espírito Santo, morreu. O outro que concordou com a mentira, morreu também. Glória a Deus. A igreja, irmãos, os apóstolos, não tem prata, não tem ouro, isso que tem, te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Olha, irmão, que maravilha. E o que mais, irmão? Era só espiritual? Não. Quem tinha muito trazer aos pés dos apóstolos e nivelado, ficou uma igreja, irmãos, praticamente sem pobre. Oh, irmão, que bênção. Melhor que isso, só a glória. Aleluia, glória a Deus. Mas escute uma coisa, irmão, que quando eu estava meditando e preparando o sermão, o Senhor falava ao meu coração, a obra de Deus, irmãos, é sempre avante. Glória ao nome do Senhor. Não é para parar, não. Glória ao nome do Senhor. A igreja tem que avançar. Glória ao nome de Deus. Avançar. Glória a Deus. Então a igreja, irmão, Deus falou, agora é hora da igreja avançar. E no capítulo 8, versículo 1, está escrito, irmão, dessa seguinte forma: olha, aparece Jerusalém, Judéia e Samaria. Olha Deus lembrando para nós o que ele já tinha falado no capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Será, irmão, que a luta que você está enfrentando e parece que não tem saída, Deus não já te falou alguma coisa e você engavetou a informação que Deus te deu, mas com a ajuda do Espírito Santo, Deus vai desengavetar essa informação e você vai lembrar, isso aqui é assim que se resolve. Glória ao nome do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra, põe em prática e a vitória virá na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. É sempre olhando para frente, sempre olhando para frente. Eu e o pastor Adair, a gente comenta aqui não tem, mas de vez em quando aparecem pessoas, né? Ou até aqui mesmo no seu neto, é possível, tem pessoas que falam, olha, eu estava pensando em voltar para trás. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Pastor, pensar eu posso? Fica dentro da sua cabeça, não tem problema. Mas nunca diga, olha, eu pensei em parar. Não. Pensei em desistir. Não. Glória a Deus, não, irmão. Tem pessoas que pegam, quando Jesus falou assim, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Aí, alguns pastores pegavam antigamente, o irmão queria deixar o trabalho, a irmã queria entregar o centro de oração, o irmão queria entregar a regência da orquestra, aí o pastor pegava e fazia uma exegese errada. Exegese é a exegese errada. Exegese é você extrair do texto, exegese é você colocar. Então está errado. Exegese ele fala praticava uma exegese, colocava algo que não tem no texto. Aí ele falava, irmão, não deixa não, porque aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Aí o irmão ficava morrendo na frente do trabalho. Outros ficavam, tem pessoas que ficam doentes. Mas, portanto, uma prática exegética, errada. Quando Jesus fala não olhar para trás aqui, é na vida espiritual. Não tem nada a ver, irmãos, com o cargo que você tenha, ou com o ministério que você tenha. Tem a ver, irmãos, com a sua vida e o seu foco nas coisas do céu. Glória ao nome do Senhor. Você já imaginou, irmão, se a pessoa que está lidando com o arado, ela dá uma olhadinha para trás, não sai do fio. Glória a Deus. Se tiver uma pedra no caminho, irmão, não dá tempo de ele frear. É só olhar para frente, é só olhar para Jesus, é só olhar, irmão, aí você não vai se embaraçar. É só para frente, sempre avançando, sempre avançando. Glória ao nome do Senhor. Por que tem muita gente parando, irmão? Por que tem muita gente que pega, dá uma tecla pausa na vida espiritual e a pessoa acha que parou? Não, irmão. Guarde bem uma coisa e leve para a sua vida. Se você parar, quem está do seu lado vai continuar. Então você não está parando, você está andando para trás.
Não para não. Vai para frente. E a igreja precisou da perseguição para ir para frente. Filipenses 3:14, por favor. Uma boa alma, leia para nós aí, por favor. Filipenses 3:14. Prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, pastor Rodivan. Prossigo para o alto. Prossigo para a meta. Tenha uma meta na sua vida. Qual é a meta na nossa vida? Chegar no céu, chegar na glória. Glória ao nome do Senhor. Pastor, o que eu devo fazer enquanto eu aguardo chegar? Glória a Deus. Encha-se de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Dê fruto na obra do Senhor. Mas parar? Não parar não. Vai em frente em nome de Jesus, porque a Bíblia diz assim, lá no capítulo 12 do profeta Daniel, no seu último versículo: tu, porém, vai até o fim, e estará na tua sorte, onde, irmãos? No fim dos dias. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos estão percebendo, irmãos, como tem pessoas ficando longevas, vivendo bastante. Tem pessoas aí, irmãos, estão vivendo 103 anos, 104 anos. A família não aguenta mais. Essa é a verdade, né? A família não aguenta mais. O INSS, então, misericórdia, né? Mas está lá, o velhinho firme e forte, né? Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, até na sua velhice darão o quê? Fruto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, ele vai conseguindo, ele vai dando fruto. Glória a Deus. Você fala assim: mas essa pessoa, esse irmão tão velhinha. Glória, chega perto dessa pessoa para você ver. Se você mexer, tem fruto lá. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque ela não parou de produzir, ela foi sempre em frente. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A igreja precisa avançar. E aqui, irmão, no versículo 2, Deus preparou aqui alguns varões piedosos que foram lá e pegaram o corpo de Estevão e enterraram. A palavra piedade aqui no grego é Eusebias. Provavelmente está aí, deriva-se o nome Eusébio, provavelmente, estou imaginando, tá? O que quer dizer, irmãos? Piedade, adoração correta, vida adequada. Piedade é isso, irmão. Piedade é a pessoa ter uma vida adequada e uma adoração correta. Glória a Deus. E eu meditando nisso, irmão, nesses dois sinônimos, veio ao meu coração: irmão, o meu culto aqui tem que corresponder ao meu culto lá fora. Glória a Deus, porque adoração é aqui dentro, mas vida adequada é lá fora. Glória ao nome do Senhor. Alguém tem que olhar para nós e tem que ver algo diferente em nós. Glória a Deus. Não faz sentido. Jesus ele usou uma lógica muito simples e muito precisa. Ele diz assim: não tem como você esconder uma cidade, uma cidade fortificada, se você colocar ela no monte. Se ela estiver no monte, ela estiver no alto, alguém vai ver. Glória a Deus. Então não existe essa de crente 007, né? O espião de Jeová, ninguém sabe que é crente, Não, tem que ser crente. Glória ao nome do Senhor, tem que mostrar, tem que saber, tem que resplandecer. E não precisa ser com palavras, é com a vida. Glória a Deus. É com uma vida santa, é com uma palavra mansa, é com uma palavra temperada com sal, é com uma vida equilibrada. Glória ao nome do Senhor. Essa é a verdadeira piedade, né? E a piedade também se manifesta em atos de piedade, como foram esses irmãos aqui. Alguns varões piedosos foram enterrar Estevão. Eles fizeram sobre ele grande pranto, e Estevão já estava na glória, e o povo foi lá e honrou o seu corpo. Isso é maravilhoso. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Segunda de Pedro 1, 6 e 7. Por favor, leia para nós. E depois 1 Timóteo 4 e 7. Segunda de Pedro 1, 6 e 7. E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Segura aí, Bia, por favor, fique em pé, por favor. Permaneça em pé, por favor.
Os irmãos percebem, irmão, que a dinâmica de Pedro é a mesma do apóstolo São Paulo em capítulo 5 de Romanos. Uma coisa vai acrescentando outra. Os irmãos estão notando? Aleluia. Sabe o que significa, irmão? Se você olhar para trás, você que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que se você olhar para um ano atrás, você era uma pessoa, mas de um ano para cá, Deus já colocou ingredientes novos na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi acrescentando uma coisa. Repita, por favor, Bia. E a ciência, a temperança. Olha aí. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Obrigado, irmã Bia. Glória a Deus. Vocês vão perceber que as duas últimas palavras são o que? Caridade e amor. Caridade é a expressão do amor. Glória a Deus. É a forma prática do amor. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o crente ele tem que viver uma vida piedosa. Ele tem que ser um crente, irmãos, que reflita a glória de Deus no seu modo de viver. 1 Timóteo 4 e 7, por favor. 1 Timóteo 4 e 7. Glória a Deus. Por favor. Quem achou daí? 1 Timóteo 4 e 7. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Obrigado. Olha, irmãos, exercita-te a ti mesmo na piedade. Pratica a piedade. Quem aqui faz academia, irmãos? Quem aqui faz academia? Quanta gente, irmão, corajosa. Deus abençoe vocês, viu? Que eu possa me inspirar em vocês um dia. Ou ter essa mesma coragem que vocês. Bom? Irmãos, é condicionamento. Lembra que nós falamos esse tempo atrás? Isso é condicionamento. Não vai chegar na academia e levantar meia tonelada. Não. Começa com 5 quilos. Menos. 1 quilo. Aí é demais também, né, irmão? Começa um pouquinho mais. Depois você vai se condicionando. Daqui a pouco você está levantando um elefante. E aí a pessoa olha e fala: meu Deus, mas que pessoa forte. Não, foi se condicionando. Assim também, irmãos, é a nossa vida espiritual. E o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, e o contexto que ele fala para Timóteo, irmão, é um contexto que Paulo usa os exercícios do atleta. Ele mesmo usa o exercício do atleta, ele usa o exemplo do atleta. Ele fala: olha, o atleta, Timóteo, de tudo ele se abstém para ganhar um laurel, para ganhar uma coroa de louro. Quem gosta de louro? Quem pode pôr louro no feijão? Mas o povo, irmão, fazia uma coroa de louro. Esse era o prêmio, irmão. Esse era o prêmio das Olimpíadas no tempo de Paulo, uma coroa de louros ou lauréis. Não tem muito que a gente fala, né? Receberemos lauréis. É uma coroa de louro. Aleluia. E Paulo fala assim: olha, aquelas pessoas que correm no estádio, uma só delas ganha, e todas se abstêm de tudo para concorrer a uma coroa efêmera de louro. Misericórdia. Glória ao nome de Deus. Eu também gosto de louro, mas bem pouquinho, tá bom? Glória a Deus. Não se ofenda se você é fã de louro, mas eu sou mais tranquilo. Mas irmão, Paulo fala: olha, o exemplo do atleta serve para você. Exercita-te na piedade, porque nós não combatemos socando o ar, e nem corremos para uma coroa só. Se todos corrermos bem, todos vamos chegar e ser coroados. Glória ao nome de Jesus. Exercita a piedade. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória. Que maravilha, irmão. Versículos 3 a 8, nós vemos os efeitos da primeira grande perseguição. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Primeiro, irmão, a palavra do Senhor foi anunciada. A igreja rompeu a bolha de Jerusalém e foi para Samaria. Chegou aquele povo que era considerado estrangeiro, mesmo sendo irmão. Glória a Deus. Irmãos, volto a repetir: Deus sempre tem algo melhor para nós quando nós somos forçados a uma situação que não queremos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu vim aqui para o Portal do Sol, irmão, eu fazia uma caminhada num campo de futebol abandonado que tem lá perto da casa onde minha mãe mora. E de tanto eu andar ali,
eu andava mais. E eu fiz uma trilha em volta daquele campo. Um campo abandonado, perto de uma estação da CPFL, o pastor Lúcio deve conhecer. E eu fiz ali, irmãos, uma trilha. Fiz ali uma trilha e ficou bem delineado. Eu fiz como se fosse um carreador, né, ali. Muito bem. E eu estava acostumado com aquele negócio, porque desse lado era uma barroca, uma pequena barroca, assim, coisa simples, pequena. Mas, irmãos, um cupim, né? Um cupim resolveu fazer a casinha dele, bem da onde passava, bem no meio da minha trilha. Pastor, mas que testemunho é esse? Calma, irmão, é um testemunho simples, mas Deus falou comigo e talvez vai falar com você. O cupim, irmãos, ficou ali, e quando eu chegava ali na minha trilha, ou eu vinha para dentro, ou eu vinha para fora. E eu falei assim, para lá, está muito perto do barranco, então eu vou para dentro. Aí eu chegava no cupim, eu desviava para dentro e continuava no meu caminho. Eu falei, está errado isso aqui. Eu não posso ceder para um bendito do cupim, um morro de terra seco. Não, que vergonha. Eu vou fazer o contrário. Eu vou agora, quando chegar nele, ao invés de recuar para dentro, eu vou um pouquinho mais para fora. Aí Deus falou comigo, sabe por que eu te levei lá no portal do sol? É para você alargar as suas tendas. Você tinha um caminho. Esse caminho, ele já estava delineado. Mas se eu não coloco você numa situação que você não estava acostumado, você ia continuar na mesma batida de sempre, batendo o mesmo caminho, seguindo a mesma trilha. E se eu não coloco um obstáculo, ou você para, ou você vem para dentro. Deus está falando com você. O obstáculo que surgiu na sua vida, irmão, não é nem para você recuar, e nem para você diminuir, e nem para você parar. É para você alargar as suas tendas, porque Deus vai fazer abundar na sua vida, em todas as áreas. Contorne o obstáculo e vá em frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, a igreja saiu anunciando a palavra. Salmo 149:6. Glória a Deus. Você quer se tornar uma pessoa insuportável para as trevas? Siga o Salmo 149, versículo 6. Glória a Deus. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espantas de dois fios, e a espada de 2 fios nas suas mãos. Amém? É isso mesmo. Obrigado, irmão. Estejam nas vossas gargantas. Ou seja, saia do fundo do seu coração os altos louvores de Deus e a espada do Senhor na mão. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, quando o crente ele tem uma vida de alegria, de cântico, e a palavra de Deus está na vida dele, ninguém para ele. Ninguém segura. Pode ser a irmã mais simples, pode ser o irmão mais simples. Deus dá uma sabedoria, irmãos, incrível. Eu tive que estudar muito. Ei, irmão, mas tem pessoas que não estudou nada, e você chega perto dele, irmão, é um poço de sabedoria. É um poço de sabedoria. Você fala, meu Deus do céu, nem se eu estudasse 1000 anos, eu ia ter a sabedoria dessa pessoa. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque é uma pessoa crente. Ela sabe usar a palavra de Deus. Tem pessoas, irmão, tem irmãozinhos que a gente bota aqui ou em outro lugar, e ele fala um texto da Bíblia, e você fala, meu Deus do céu, mas eu estudei, e essa parte eu não peguei, eu voltei nessa aula. Não, é que Deus resolveu ensinar para ele, e ele tem uma vida, irmão, de louvores, altos louvores ao nome do Senhor. Aleluia. E a espada de 2 fios na sua mão. Glória a Deus. Olha um exemplo. O pastor Orival, que está aqui nessa noite. Eu aprendi um negócio com ele sobre essa espada de 2 gumes. E eu achava que a espada de 2 gumes, irmão, era porque cortava para lá e cortava para cá. Quem lembra disso? Quem já ouviu isso aí? Pode ser também. Mas o que ele me ensinou foi melhor. Ele quer dizer o seguinte: um fio é a interpretação, e o outro fio é a aplicação. Glória a Deus. Então, irmão, olha só, eu tinha estudado e nunca tinha me deparado. O irmão me ensinou. Glória a Deus. E aí, irmãos, o que eu aprendi com
digo isso? Não basta só saber, tem que pôr em prática. Glória ao nome do Senhor, aleluia, tem que pôr em prática. O crente, irmão, ele é honesto nos seus negócios. O crente não faz pegadinha, irmão, né? O crente não faz isso, não. Glória a Deus. O crente não coloca lá uma promoção no seu comércio, né? Olha, é Black Friday, né? Black Friday de crente não existe, né? Black Friday de crente não existe, porque eles brincam que na Black Friday como que é? Black Fraud. Não, tem uma matemática que eles fazem, né? Tudo pela metade do dobro. Tudo pela metade do dobro. Olha aí que maravilha. Tudo pela metade do dobro. Ela aumenta o preço 100% e depois fala que tem um desconto de 50%. E aí você paga os primeiros 100%. Faça isso não. Você é crente. Glória a Deus. Você tem um comérciozinho lá, não faz isso não, né? Se a banana hoje você está vendendo por R$ 7,99 e for chegar na Black Friday, se você quiser fazer uma promoção, coloca lá R$ 2,99 e me avisa para eu comprar e aproveitar essa promoção. Tá bem, irmão? Glória a Deus. Agora, não tem pegadinha, né? As letrinhas miúdas, não, porque senão Deus não abençoa. Deus não prospera. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E a Bíblia diz assim: quem habitará no teu santo templo, ó Senhor? Aquele que jura, que não é nem para jurar, né? No Novo Testamento Jesus falou, não é para jurar mais, mas na antiga aliança ainda havia o juramento. E no Salmo 15, e eu não me lembro o verso agora, o salmista diz assim: aquele que vai habitar no céu é aquele que, mesmo que jure e tenha prejuízo, ele sustenta o que jurou, fica com o dano, porque essa pessoa é um cidadão do céu. Glória a Deus. Perca para ganhar, perca para ganhar, perca para ganhar, perca um pouquinho. Glória a Deus, perca um pouquinho. Deus tem mais para você. Minha mãe sempre falava: mais tem Deus para dar do que eu tinha outro para tirar, né? Glória a Deus. Deixa eu dar. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu correr aqui. Outro efeito da perseguição: primeiro, a palavra foi anunciada. Segundo, os sinais que os apóstolos faziam, ou melhor, os sinais, olha, mais os irmãos, né? Não foram os apóstolos. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Todo o evangelho que substituiu Cristo, ele deixou de ser o verdadeiro evangelho. Deixou de ser o verdadeiro evangelho. É só Cristo e este crucificado. O apóstolo São Paulo, que escreveu tantas epístolas, ele falava: não vim até vós com sublimidade de palavras, mas com Espírito, com demonstração de poder e de Espírito. E não me propus a fazer outra coisa entre vós, a não ser vos pregar a Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Não tem outra mensagem. Glória ao Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, a palavra abre portas para os sinais. Quais são esses sinais, irmão? Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, pegarão em serpentes e escorpiões, não lhes fará dano algum, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso são sinais, mas tem que ser pregada a palavra, tem que ser pregado Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E não podemos fazer comércio dos sinais. Não. Temos que pregar a Cristo e esse crucificado, para que Ele seja glorificado e Ele confirme isso, irmãos, com verdadeiras curas, com verdadeiras libertações. Irmãos, hoje o que tem de coisa falsa por aí, o que tem de coisa, irmãos, ilusória por aí, mas eu não estou preocupado com esse povo, não. Deus nos deu a responsabilidade de alimentar este pequeno rebanho. E eu estou pregando a vocês Cristo, irmão. Se Cristo não for o centro da sua vida, volte-se para Deus, volte-se para Cristo, porque só uma igreja cristocêntrica é que nela é operada os verdadeiros milagres, sinais e maravilhas. Glória a Deus. Irmãos, pensa que Deus não quer curar, fazer
paralíticas, Deus quer. Mas Deus não precisa do nosso mecanismo. Há muitos anos atrás, eu estava no culto das nossas igrejas e levaram um cego para a igreja. E aí, irmãos, ficou aquele monte de gente em volta do cego. Ainda bem que ele era cego, irmão, porque ele ia ficar com medo de tanta gente perto dele. E na hora da oração, irmão, queriam curar o cego à força. Não é nem por força, nem por violência. Pelo meu espírito, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmão, ficou aquele empurrando, coitado do cego. Coitado do camarada, já é cego, ele empurrando ele e apertando. E aí, irmão, no meio daquela oração, ele começou a chorar. Eu acho que era de desespero. E aí veio uma lágrima pequenininha aqui. O irmão gritou: pronto, vai ser curado, porque está descendo uma lágrima. Que nada, irmão. Continuou cego. Irmão, Deus não precisa disso, não. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. E se Deus, irmãos, usar a pessoa, seja quem for, Jesus cura do que for, na hora que Ele quiser. É que nós somos muito ingratos também. Essa é a verdade, nós somos muito ingratos. Pastor João, muito obrigado pela vida do Senhor. O pastor João Vaz, irmão, ele é uma referência aqui. Quando Jesus cura ele, irmão, pela oração, ele dá testemunho. O pastor orou, o ministério orou, a igreja orou, e Jesus deu saúde, glória a Deus. Mas quando ele toma remédio, ou quando ele faz cirurgia, ele também vem aqui e conta o testemunho: Jesus me curou através do remédio, Jesus me curou através da cirurgia, glória a Deus. Você viu que é o nosso glória a Deus, enquanto é uma cura natural menor? Isso é ingratidão da nossa parte, irmão. Isso é ingratidão. É por isso que Deus não opera. É por isso, não é porque falta oração, nós oramos. Não é porque falta santificação, nós estamos santificados. Tem alguém em pecado aqui nessa noite, irmão? Confessa e deixa para alcançar misericórdia. Não, está na presença de Deus. Por que Deus não opera? Porque a gente é ingrato. É porque a gente só quer do nosso jeito. A gente só quer um milagre se for espetacular. Se chegar alguém aqui, irmão, e falar que foi curado de um câncer, a igreja vem abaixo. Mas se a pessoa falar assim: olha, eu estava doente e eu não tinha nem como ir no médico, passou uma pessoa na rua e jogou uma tipirona dentro de casa, e olha, foi uma providência de Deus. Amém. Ingratidão, irmão. Ingratidão. A Bíblia diz, irmão, que Deus é o Deus das bênçãos, das fontes superiores, bênçãos espirituais, e das fontes inferiores, bênçãos materiais. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Olha, o pastor Lúcio aqui já passou por tantas situações. Irmãos, pensa que não foi Deus na mão dos médicos, não? Glória ao nome do Senhor. Foi. Glória ao nome de Jesus. Foi. Glória a Deus. Então, irmão, a gente quer sinais. Então, irmão, nós somos ingratos. Mas a palavra de Deus pregada, ela traz sinais, prodígios e maravilhas. Glória a Deus. Um simples diácono lá no Jardim Califórnia, uma irmã estava com um tumor na cabeça. E essa irmã me contou isso. O irmão estava pregando e ele falou assim: Jesus está curando agora. Jesus está curando agora, na hora da ministração da palavra. Não é o movimento. Na hora, Jesus está curando uma irmã agora. Ele não falou nem o que era. Pronto, no culto, o tumor foi embora. No culto. Ela colocou a mão na cabeça assim, ó, e falou assim: ué, depois da palavra do irmão, o tumor sumiu. O caroço sumiu daqui. Glória a Deus. Não, Deus é o mesmo. Deus não mudou. Não pense que Deus mudou, não, porque Ele não mudou. Mas o que eu tenho que fazer? Olha, pregue a Cristo, leve a palavra, e o Espírito Santo, irmão, vai ficar tão contente, que aí ele vai encher a sua vida de unção, a vida da igreja de unção, e aí Jesus vai curar espontaneamente, instantaneamente, e do que for, irmãos, e do que for, e do que for, e do que for, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Pensa que Deus não quer curar de depressão, pensa que Deus não quer curar de AIDS, pensa, Deus quer curar de o que for, mas nós temos que glorificar o nome do Senhor e tributar toda honra e glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, e outro efeito da perseguição: houve grande
alegria. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela traz alegria. Aleluia. O povo se alegra. O povo, irmão, quando Deus está presente, quando o Senhor é anunciado, o Evangelho é anunciado, glória a Deus, o povo se enche de alegria. A gente fica parecendo menino, fica parecendo uns passarinhos, porque Deus, irmão, resolveu nos visitar. Glória ao nome do Senhor. Por isso que lá em Neemias 8:10 diz assim: olha, este dia é consagrado ao Senhor, ninguém se entristeça, ide, comei as gorduras, comei as delícias da terra. Esse dia foi preparado pelo Senhor, não vos entristeçais, pelo contrário, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória ao nome de Jesus. Havia grande alegria, e havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Quando é que os sinais se extinguem, irmão? Primeiro, quando há incredulidade. Esse é um problema. Quando há incredulidade. A incredulidade é terrível, irmão. A incredulidade, ela pode ser uma incredulidade momentânea, como pode ser uma incredulidade, irmãos, instituída. É possível você duvidar, mas você, irmãos, tem que pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a ficar mais crente. Mas, irmãos, quando há incredulidade instituída, institucionalizada, uma incredulidade atrás da outra, aí o seu coração, o meu coração, pode se tornar incrédulo. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 58, a Bíblia diz assim: e Jesus não operou mais sinais ali, por causa da sua incredulidade. Quando os sinais se extinguem? Quando não usamos o discernimento. 1 João 4:1 diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos. Não, a gente vai abraçando tudo, aí o Espírito Santo para de agir, para que a gente não continue errado. E depois, irmãos, quando é que os sinais se extinguem? Quando não há disciplina ou santidade em nós. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim: não extingais o Espírito, examinai tudo, retende o bem. Glória ao nome do Senhor. Retende só o bem, não fica com o mal, senão você perde a santidade, você perde a disciplina que a palavra de Deus requer. Aí os dons, os sinais, eles cessam. Glória a Deus. Mas tenhamos cuidado, irmãos, para que o Senhor possa em nós continuar, irmãos, manifestando a sua graça, a sua glória e o seu poder. Os avisos da semana já foram dados. Eu peço que os irmãos continuem orando uns pelos outros, e as irmãs que puderem ir amanhã lá no Jardim Califórnia abençoar a vida da irmã Débora com as suas presenças, bem vos vá. Certamente o Senhor vai se agradar disso. Não faltem nos trabalhos neste fim de semana, em nome do Senhor Jesus. A Júlia vai adorar o Senhor cantando, e depois as crianças vão adorar o nome do Senhor, e você ainda tem 9 minutinhos, irmão, para glorificar ao nome do Senhor, que vive e reina por toda a eternidade. Glórias a Deus. Glória a Deus. Qual ainda tiver mais pronto primeiro? Se for da Júlia, vai a Júlia. Se for as crianças, vai as crianças. Tá bom? Mas não vamos deixar de adorar ao nome do Senhor, porque Ele é bom. Glórias a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Oi? Glória. Glória a Deus. Aleluia. Depois você já deixa que vocês preparem. Quem vai ver isso? Então você canta aí. Salve com Jesus. Amém.